Fala, Cássio. Todo movimento direcional ele é composto por impulsão, ou seja, tendência, e depois correção, ou seja, pullback. Então, se eu pegar o próprio dólar que está na tela, e depois a gente pode ir para o índice também, o que, que nesse momento eu consigo entender como característica de tendência? Essa pernada de queda. Por quê? Simples. Porque eu não tive um novo topo e eu consigo observar que o mercado perdeu o fundo anterior. Então, isso aqui é a perna de tendência, essa patada para baixo que os ursos deram no doleta, certo? Aonde é que está o pullback, ou o repique, ou a correção? É só uma questão de nomenclatura, né? Está aqui agora, acontecendo de imediato. Se o mercado agora perde de novo a mínima, ele fala que esse foi o pullback e aqui vem outra onda de tendência de novo, entendeu? Essa é a sacada, né? Óbvio que isso vai ser mais interessante quando você tem o mercado já em tendência. Quando o mercado não está em tendência, ou seja, ele não passou dos pontos importantes que definem alvos mais significativos para ele também, ou seja, um trajeto mais longo, um movimento de continuidade, por exemplo, abrindo, no caso do dólar, 30, 40 pontos a mais para cair, no caso do índice, 1.000 pontos a mais para subir, a grosso modo falando, as chances desse tipo de pullback falharem e depois ele não confirmar, ou seja, não perder, no caso aqui, o fundo anterior do dólar aqui, passam a ser maiores. Aí, cara, pode acontecer aquele tipo de cenário assim, que ó, como ele ainda não passou um ponto importante num tempo maior, ele vem e tenta te dar uma venda aqui, mas essa venda ela acaba sendo mentirosa. E depois ele faz isso aqui na sua cara, entendeu? Então, esse mesmo conceito precisa ser levado para outros tempos, né? Não olhar só esse tipo de formação no tempo menor. Agora, se eu for no índice, talvez vai ficar um pouco mais claro para você. Se eu pensar nos extremos mais importantes do índice, ele já rompeu ou não? Olha onde estão as linhas horizontais, exceto a linha central. Ele ainda não rompeu esses pontos mais importantes. Então, agora eu vou lá no 2 minutos. Por mais que o 2 tenha essa condição aqui, ó, sobe, corrige, pullback. Rompe, tendência. Corrige, pullback. Rompe, teoricamente deveria vir tendência de novo. Como ele ainda não passou de um ponto importante no 15 minutos para cima, aqui, por exemplo, essa pode ser uma compra perigosa. E ela é uma compra no 2 e é uma compra no 15 minutos também, porque no 15 fez máxima e mínima maior na vela. Só que aí ele não passou ainda do topo de hoje, muito menos do topo de ontem, que é um grande divisor de águas para o 15 minutos. Então, cara, essa compra ela tem o risco, né, de te deixar aqui pendurado e talvez até fazer isso aqui, tá certo? E não é que ela não exista, nós só estamos agora classificando ela como uma compra numa escala de 0 a 10, uma compra nota 6, mesmo ela tendo sinalização de 2 minutos para compra e no 4 minutos também. Mas Kim, ele fez o pullback, tá tudo certo, beleza? Também consigo ver. O que eu quero é que os seus olhos consigam ter alcance daí aqui, irmão, para a seguinte condição. Se a compra falhar, como não há confirmações do tempo maior ainda, o que, que isso pode resultar no tempo menor? Isso pode se resultar nessa condição. E aí, se essa condição ela acabar acontecendo, você teria ficado pendurado aqui, né, no topo de uma região de dificuldade, entendeu? Mesmo tendo o pullbackzinho, como eu mostrei no 2 minutos. Aí esse ponto circulado é muito louco isso, porque é aí que a análise técnica fica tão fascinante e ao mesmo tempo mais difícil, né? Assim, não tem como não falar isso, né? Que é conseguir perceber que essa falha aqui viraria um topo, né? Onde você queria comprar, na teoria, também poderia ter sido feita uma venda. Logo, subentende-se que quando o mercado não tem muitas confirmações, né, 1 minuto confirmado, 2 minutos confirmado, 15 minutos confirmado, 60 minutos confirmado de que vai subir mais ou que vai cair mais, as operações precisam ser mais cautelosas, né? Não é que você não possa fazer a operação, é que você tem que talvez fazer parcial mais curta, talvez você tenha que pechinchar para fazer a entrada. Ah, eu quero comprar, mas eu não vou comprar bem lá no extremo, eu vou tentar pechinchar, pegar um pouquinho mais embaixo. Ah, eu quero vender, então de repente eu não vou vender lá no fundo, eu vou pechinchar, tentar vender um pouco mais para cima para melhorar o posicionamento do meu médio, né? Essas atitudes daí vão fazendo você interpretar melhor, né, as condições mais travadas de mercado. Depois, quando ele destrava, a coisa começa a ficar um pouquinho mais suave, mais gostosa, né? Óbvio que isso tudo na teoria é lindo, né? O grande segredo é colocar isso na prática, né, turma? Galera, o que eu consigo ver é isso, tá? No primeiro momento eu fiquei mais alienado com a venda, até comentei com vocês aí que foi um erro, né? Porque eu achei que ele ia perder os 600, então eu não consegui enxergar a compra perto dos 600. O que tinha aqui era uma compra de 15 minutos, a 970 com stop na mínima do dia. Ele tá patinando aí, vocês estão vendo que ele deu esse sinal no 970 já faz 10 minutos e
e não andou mais do que 60, 70 pontos, né? Isso acontece porque essa região é uma região ainda intermediária de resistência. A retração está aí na tela. Se eu olhar para o lado esquerdo, apesar de não ter tantos toques, foi um ponto que também, por alguma razão, brigou um pouco do lado esquerdo, né? Então ele tem que mostrar força aí agora. É hora de abrir as ações, ele estourar os 105 mil e ir lá para a máxima do dia. E quem está comprado, stop, é a mínima. Tá? Não tem outro stop aí. Vamos ver se ele vai para a máxima. Mercado com 0,3 de variação percentual por aqui. Só para registrar que se ele passar a máxima do dia, percentualmente ele ainda tem muito para andar, né?